Vamos lá, Brasil! Bom dia! Acordando, vamos acordar todo mundo. Vamos lá, começar a nossa aula. Vamos lá, espero que vocês estejam bem. Quero dizer que eu tô com saudade de vocês. Em tempos da pandemia do coronavírus, a gente não pode estar junto por causa das restrições, as escolas estão fechadas, mas vocês não vão deixar de ter aula de história. Então, eu, Cleiton, rostinho lindo, preparei para vocês essa aula de revisão, tá? Como vocês estão vendo, durante essa semana a gente está tendo aula de revisão em todas as matérias. E história não iria ser diferente, tá? Então essa revisão vai ser muito boa para aqueles alunos que não vieram nas primeiras aulas lá em fevereiro, tá? Aquele que já viu o conteúdo é uma oportunidade para revisar, tirar alguma dúvida, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estiver explicando, é só vocês me perguntarem lá no Telegram, tá? Esse vídeo aqui eu gravei para ficar mais fácil, para vocês poderem assistir na internet, no YouTube, onde eu coloquei ele, fica mais fácil. Então, vocês assistem o vídeo, depois que acabar o vídeo, vocês vão fazer as atividades que eu mandei para vocês no dia de ontem, tá bom? Pessoal, nós vamos começar a nossa revisão pelo capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 da apostila. Isso. Esse conteúdo aí que eu mandei para vocês, se vocês observarem, muitas coisas vocês já têm anotadas no caderno. Então, aqueles que já têm anotado no caderno, não precisa copiar isso de novo. Pode completar com alguma coisa ou outra que eu não falei, esteja falando agora. Aqueles que não têm, que não vieram nessas primeiras aulas, vocês precisam copiar, ou então vocês podem imprimir e colocar isso no caderno de vocês. Fica a critério de vocês, vocês que escolhem, tá bom? Vamos começar então a nossa revisão? Todo mundo alegre, animado, vamos acordar. Espero que vocês já tenham tomado café e vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Capítulo 1. Capítulo 1, a gente começou falando sobre o que é história. Por que estudamos história? Por que estudamos o passado? Por que olhamos para o passado? Então vamos lá. Eu falei com vocês que nós historiadores, que eu também sou um historiador, nós chegamos à conclusão que história é a análise da ação do homem dentro de um determinado tempo e de um determinado espaço. Tá meio confuso, né? Vamos lá que eu vou explicar isso aí na prática para ficar mais fácil. Se a gente pegar hoje, agora, o que a gente está fazendo, qual é a ação que nós estamos fazendo? A ação, estudar, aulinha lá da professora Patrícia a respeito de verbo. Então, a ação é estudar. Qual é o tempo que nós estamos? Olha, nós estamos num tempo que é quinta-feira, que é no dia 26 de março de 2020. E qual é o espaço que nós estamos? O espaço que nós estamos, eu, por exemplo, estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. Qual é o cômodo? Uns podem estar na sala, outros podem estar no quarto, podem estar na cozinha. Então, nós estamos fazendo história. Então, a definição de história para nós historiadores é a seguinte: toda vez que você tem uma ação do homem, eu, você, homem, mulher, num determinado tempo e num determinado espaço, eles estão fazendo história, tá? Vamos lá. Proclamação da independência, independência do Brasil. Qual foi o homem? Dom Pedro I. Qual foi o tempo? 7 de setembro de 1822. E qual foi o espaço? As margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Então vamos lá, Dom Pedro estava fazendo história? Sim, porque você tinha um homem, você tinha uma ação, você tinha um tempo e você tinha um espaço. Vamos dar outro exemplo? Libertação dos escravos. Qual foi a ação do homem? No caso foi uma mulher, a princesa Isabel, e a ação dela foi libertar os escravos. Qual foi o tempo? Dia 13 de maio de 1888. E qual foi o espaço? Ela assinou essa lei aqui no Rio de Janeiro. Então vocês percebam que história nada mais é do que isso. Nós vamos analisar uma ação do homem num determinado tempo e num determinado espaço. Belezinha?
Se isso não ficou muito claro para vocês podem me perguntar lá no Telegram que eu explico novamente, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. O pai da história, aquele primeiro que começou a fazer esse trabalho do historiador, esse trabalho de investigação, ele tem um nome um poucozinho complicado. Ele se chama Heródoto, se chamava no caso, que ele já morreu, Heródoto de Alicarnasso. Vocês não precisam decorar o nome dele não, mas é importante vocês saberem que ele viveu na Grécia e ele é considerado o pai da história porque ele começou a fazer análise a respeito das guerras que os gregos tiveram no passado. Então ele, como trabalho de um bom historiador, ele começou a analisar esses fatos que levou às guerras, o espaço, a motivação. Ele começou a fazer um trabalho de um historiador. Por isso que Heródoto é considerado o pai da história, tá bom? Seguindo, a história até o século XIX, 1800 e alguma coisa, ela não era considerada uma ciência. Por que ela não era considerada uma ciência? Porque as pessoas, os pensadores de outras ciências, como por exemplo a física, como por exemplo a química, eles diziam o seguinte: olha, história você não é considerado ciência porque o fato histórico a gente não pode aplicar nele o método científico. Nós não podemos reproduzir um fato histórico em laboratório. O que é o método científico? Vamos lá. O método científico, ele é um método que se baseia em observação, hipótese, experimentação e análise dos resultados. Como funciona isso, professor? Vou dar um exemplo muito simples que é a água. Uma pessoa observou que a água ferve, a água evapora. Aí essa pessoa, ela lançou a hipótese de que essa água ferve a 100 graus Celsius. Pô, beleza. Mas só que agora ela precisa fazer experimentação. Como ela vai fazer essa experimentação, pessoal? Ela vai pegar a água, vai colocar o termômetro dentro dela, aquele aparelhinho que a mamãe de vocês usa para medir a temperatura quando vocês estão com febre. Esse aí mesmo. E vai colocar a água no fogo. Então a pessoa vai, na experimentação, ver que quando a temperatura do termômetro bate 100 graus Celsius, a água ferve. Então a pessoa pode afirmar cientificamente que a água ferve a 100 graus Celsius. Beleza. Agora e para a história? Como é que você vai reproduzir um fato histórico dentro de um laboratório? Como é que você vai pegar, por exemplo, a independência do Brasil? Vamos levar para dentro do laboratório Dom Pedro I, o Brasil da época que estava num conflito interno com relação à interferência de Portugal aqui dentro. Nós vamos colocar ali brasileiros, nós vamos colocar escravos, nós vamos colocar portugueses, nós vamos colocar... Tem como eu fazer isso num laboratório? Não. Então, para muitos, a história não deveria ser considerada uma ciência. Mas os historiadores, eles dizem o seguinte: não. A história deve ser sim considerada uma ciência. A única diferença dela é que ela, pessoal, ela não pode ser reproduzida em laboratório, concordo, mas ela também se utiliza dos métodos científicos. Um historiador, ele não escreve a respeito de alguma coisa, ele não faz uma afirmação baseado em nada. Ele observa o período histórico, ele busca hipóteses sobre o que pode ter acontecido na época que levou àquele acontecimento, mas aí, ao invés dele usar experimentação, ele fundamenta o seu trabalho nas fontes históricas que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Então a história, ela sim pode ser considerada uma ciência. Belezinha? Vamos lá, vamos seguir. Nesse processo de fazer história, a memória ela é muito importante. E aí nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória coletiva. A memória coletiva ela está ligada ao pensamento de uma sociedade. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Os feriados nacionais que nós temos no Brasil. Voltar à independência, 7 de setembro de 1822. Por quê? Porque a memória coletiva fala que nesse dia o Brasil se tornou independente de Portugal.
Então isso é uma memória que nós chamamos de memória coletiva. Outro exemplo para vocês, Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, 7-1 que nós tomamos da Alemanha na semifinal. Então isso é uma memória coletiva, todo mundo sabe do 7-1. Aí a memória individual é a lembrança que cada pessoa individualmente tem sobre aquele fato. Vamos pegar o 7-1 para vocês conseguirem entender o que é memória coletiva e memória individual. 7-1, memória coletiva. Todo mundo sabe que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha na semifinal da Copa de 2014, aqui no Brasil. Individual, aonde você estava nesse momento? O que você estava fazendo nesse momento? Então, eu, por exemplo, no dia do 7-1, a minha memória individual, eu estava sentado no sofá da minha casa com o meu irmão assistindo o jogo. A sua memória individual pode ser que você estava num churrasco na casa dos seus avós, na casa da família, reuniu a família toda. Você pode ser que você estava andando de carro. Então, cada um vai ter a sua memória individual a respeito daquele fato. E qual é a importância da memória? Simples, a importância da memória é que ela ajuda o historiador a investigar os atos humanos. Um fato, quando marca uma sociedade, memória, ajuda o historiador a realizar o seu trabalho com a seguinte questão: o que aquele fato representou para aquelas pessoas? Representou para aquela sociedade? Então, por isso que memória é importante, porque nós investigamos os atos e os comportamentos dos seres humanos, tá bom? Vamos lá! Vamos então voltar a falar das fontes históricas que eu falei com vocês. Então, as fontes históricas, elas são vestígios deixados pelo homem e utilizados pelo historiador para fazer o seu trabalho. Então, vamos lá. O primeiro tipo de fonte que eu coloquei no material que eu enviei para vocês são os documentos escritos ou as fontes escritas. Como o próprio nome diz, é algo que está escrito. Então a gente pode utilizar um jornal, a gente pode utilizar um livro, a gente pode utilizar cartas, tudo que esteja escrito ligando aquele fato que nós iremos analisar. Outro tipo de fonte que nós temos, também, que eu coloquei para vocês, são as fontes materiais, está ligada a objetos. Aí eu boto para vocês a imagem de uma roupa, de um vestido, eu boto do lado a imagem de moedas, de cédulas. Então, tudo aquilo que nós podemos tocar, material, estão ligadas às fontes materiais, tá? Como, por exemplo, nós vamos analisar o papel da mulher no início do século XX, 1900 e alguma coisa. Então, a gente pode analisar pelas roupas? Sim. As mulheres da época andavam todas cobertas, aqueles chapéus enormes. Essas eram as mulheres mais ricas. Mas as mulheres mais pobres tinham essa mesma condição? Não, andavam com roupas mais simples. Então, através dos objetos, nós podemos analisar. Segundo tipo de fonte, as fontes orais. As fontes orais estão ligadas à fala. Como aí vocês estão tendo uma imagem de uma entrevista. Esse método, ele é um dos novos métodos que o historiador utiliza, porque ele leva em conta a memória. Como, por exemplo, vocês podem encontrar muitos vídeos no YouTube a respeito de ex-escravos falando sobre a época da escravidão. Não agora que já se passou muitos anos, mas você consegue encontrar vídeos em comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então as entrevistas, elas são muito importantes para o historiador analisar como aquela sociedade vivia. E é importante porque muitas sociedades não deixaram documentos escritos. Então, talvez a única fonte que você tenha para trabalhar são os orais. Aqueles relatos que passam de pai para filho, para neto, para bisneto e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos lá? Visuais. Fontes visuais, como o nome próprio fala, está ligada à visão. Fotografia, imagens. Vocês estão vendo aí duas imagens muito interessantes. A primeira imagem, que está do lado esquerdo, ela mostra a primeira missa realizada no Brasil,
quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles realizam uma missa. Então essa imagem aí, que foi feita na época, olha a grande quantidade de indígenas que vocês têm. Então, o historiador pode afirmar, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a maioria da população era o quê? Indígenas. Como eu provo isso, professor? Você pode utilizar essa imagem no seu trabalho. Do lado, vocês estão com uma imagem, se eu não me engano, é o centro do Rio Antigo. Olha como é que era, os prédios não eram tão altos como os prédios de hoje. Então, é uma maneira de você entender como a sociedade pensava aquele fato, tá bom? Vamos lá? Fontes audiovisuais estão ligadas às tecnologias que gravam. Um CD, um DVD. Aí, no caso, eu botei a entrevista, mas a entrevista entra nos dois. Nas fontes orais, relatos, e audiovisuais, porque você está vendo, tá bom? Então, conseguiram entender as fontes? Como eu falei, estou repetindo. Dúvida? Me chama no Telegram, belezinha? Vamos seguir. Século XIX. Século XIX, aceita-se a história como ciência. Lembra que eu falei para vocês? Até o século XIX a história não era aceita como uma ciência. Mas aceita-se. Só que eles colocam uma restrição. Que restrição, professor? Eles falavam o seguinte, meus queridos alunos. Eles falavam que a história poderia até ser considerada uma ciência. Só que a história, ela só poderia ser contada através dos grandes homens. A história, então, eu só poderia contar a história do Brasil baseado na história de Dom Pedro, Princesa Leopoldina, Princesa Isabel, só na história das grandes mulheres e dos grandes homens, reis, imperadores, generais. Só que quando nós entramos no século XX, nós historiadores começamos a perceber, não, isso está errado. A história, ela é feita por todos. Todos fazem história. Quando nós temos um fato histórico, o meu papel como historiador é analisar como aquele fato influenciou tanto as camadas mais altas da sociedade, quanto as camadas mais baixas. Então, vale tanto para os reis, presidentes, como também para as populações mais pobres. Então, hoje, no século XX, todos fazem história, tá bom? Vamos lá. Qual é o meu papel como historiador nesse fato todo? O papel do historiador é interpretar o passado. Eu analiso o passado, eu interpreto o passado para eu entender o presente. A ideia é essa. Como eu cheguei nesse mundo de hoje, né? Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo não, uma verdade, né? Como eu cheguei no mundo hoje onde a mulher trabalha, onde a mulher tem a sua independência, onde a mulher muitas das vezes é chefe de lar, chefe de família. Isso, eu como historiador, eu tenho que olhar lá para o passado para entender como eu cheguei nesse mundo de hoje. Tá bom? Belezinha, pessoal? Vamos seguir. Capítulo 2, ele fala sobre o tempo e a história. E aí eu falo para vocês que para nós historiadores existe dois tipos de tempo. Existe o que nós chamamos de tempo histórico, que está ligado a eventos, acontecimentos, tá? E o que nós chamamos de tempo cronológico. Cronológico vem do grego Cronos, que era o deus do tempo na Grécia Antiga. Então, cronológico está ligado aos dias, meses, anos. Vou dar um exemplo para vocês. Daqui a alguns anos, quando a gente falar a respeito do tempo que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus, imaginem daqui a uns 4, 5 anos, 2025, 2024. Quando nós falarmos sobre o tempo histórico, nós vamos falar sobre epidemia do coronavírus. Esse é o tempo histórico. E qual foi o tempo cronológico? A pandemia começou no final de fevereiro, passou pelo mês de março, foi passando pelo mês de abril, até ela terminar. Então, o tempo histórico é o fato, o evento. E o tempo cronológico são os dias, os meses e os anos, tá? No tempo cronológico, existem 3 grandes calendários hoje no nosso mundo. É o calendário cristão, é o calendário muçulmano e o calendário judaico, tá? Cada um desses calendários, eles têm um marco histórico.
um evento que marca o início desse calendário. Para os cristãos, o nosso calendário ele se baseia no nascimento de Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, nós chamamos de AC, antes de Cristo. E depois do nascimento de Cristo, DC. Então, nós estamos no ano 2020, depois que Cristo nasceu. O nascimento de Cristo é o ano 0 do nosso calendário, tá bom? Vamos lá! Calendário muçulmano, que é a Égira. Égira, vocês vão estudar ainda comigo lá no 4º bimestre, que é quando o profeta Maomé, que é o principal profeta, é o profeta da religião islâmica, ele sai da cidade de Meca e foge para a cidade de Yatreb, ou a cidade de Medina, tá? Então esse evento marca o calendário muçulmano. E o calendário judaico, o calendário dos judeus, que ele é marcado pela criação do mundo. Então para eles o ano 0 é a criação do mundo, tá? Se nós fôssemos juntar os calendários, por exemplo, se fosse no calendário judaico, hoje nós estaríamos mais ou menos no ano 5000. Sim, porque para eles o calendário começa 3.700 anos antes do nascimento de Cristo. Então nós teremos mais ou menos no ano 5.700, alguma coisa assim. Tá bom? Então vamos lá. Aí estão os períodos históricos aí que o historiador dividiu para facilitar o estudo do tempo. Então aí eu estou colocando baseado no calendário cristão. Nós temos a Idade Antiga, vocês estão vendo aí, a Idade Média, vocês estão vendo aí, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada uma dessas idades vocês percebam que tem um evento que marca. O fim da Idade Antiga é a queda de Roma. O fim da Idade Média, a queda de Constantinopla, que é uma cidade que tinha lá na Europa, que hoje é a atual Istambul, na Turquia. E a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Mas vocês reparam que todos esses eventos aí são eventos europeus. Então aí nós temos uma situação que muitos historiadores discutem, que é a respeito do seguinte: por que eventos europeus para marcar o nosso calendário? O que esses eventos influenciou para a gente aqui? Muitos defendem que o marco do nosso calendário não deveria ser eventos europeus, deveria ser, por exemplo, eventos mundiais, algo que marcou o mundo. Mudanças climáticas, poderia ser. E acrescentando nisso, muitos historiadores defendem que a idade contemporânea, que é a idade que a gente está hoje, ela já acabou, porque nós temos um fato que marcou o nosso mundo. Alguém sabe qual é? Vou dar um tempinho para vocês pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alguém? Se alguém falou aí, pensou aí na internet, acertou. A internet, ela marcou o nosso mundo. Reparem hoje, eu estou dando uma aula para vocês sem sair da minha casa, à distância. Isso só é através da internet. Então a internet, ela revolucionou a comunicação entre os seres humanos. Então muitos historiadores defendem que a gente já saiu da idade contemporânea há muito tempo, porque nós já temos o advento da internet, tá bom? Belezinha? Vamos seguir. Capítulo 3, eu falo sobre os conceitos importantes para a história. E quando a gente fala de conceitos, são muitas coisas que vocês vão ver a partir de quando a gente começar a estudar alguns povos antigos, como a gente já estudou, né? A gente já falou um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Vocês vão ver que toda vez a gente vai pensar em sociedade. Sociedade é um conceito que se refere a regras, formas de governo e conceito, tá? Então, como nós estamos hoje? Qual é a regra que o governo do estado do Rio de Janeiro deu pra gente? Ó, evitem de sair de casa. Só saiam de casa se for para fazer algo extremamente necessário. Então aí entra nas regras. As regras em sociedade que nós vivemos. Cultura. Cultura está ligada a hábitos e costumes. Isso aí a gente vê no nosso dia. O arroz com feijão e batata frita, que a gente tanto gosta. Não pode faltar o bife. O hábito de ir à praia. O hábito, por exemplo, de roupas que nós usamos. Então isso tudo está ligado à cultura, crenças. A gente também pode pensar na questão da religião. O Brasil, né, é o país que tem várias religiões, então isso está ligado à cultura, tá bom?
Economia. Economia, que é a grande palavra agora do momento, né? Como a economia mundial vai reagir a essa crise? Então, economia, a gente lembra dos agentes econômicos. E aí nós temos dois. Os bancos, né? Lá onde papai e mamãe vai pegar dinheiro e tal. E nós temos os governos. Como os governos influenciam nisso? E as atividades econômicas, que são três principais: comércio, indústria e agricultura. Isso aí vocês vão ver melhor na aula do Telmo, tá bom? Geografia. Política. Política, a gente não pode demonizar, tá? Quando eu estiver falando com vocês de Grécia, vocês vão ver que quando os gregos eles pensam em política, eles pensam justamente na relação entre o governo e o povo. Os gregos começaram a enxergar que uma sociedade mais organizada deveriam ser nomeadas pessoas para poder atender os anseios do povo. Então, política está ligada a essa relação entre o governo, aqueles que nós escolhemos, e o povo que somos nós. Como funciona essa relação, tá? E por último, tipos de governo. Nós temos três principais hoje no mundo. Nós temos o sistema republicano, que está ligada a uma palavra no grego que quer dizer coisa pública, que é uma coisa de todos. Res no grego quer dizer coisa e pública, público, algo de todos, tá? Então a ideia de república é uma ideia da vontade do povo, tá ligada também à democracia. Mas isso tudo eu vou explicar melhor para vocês lá quando a gente falar sobre Grécia, que esses conceitos vão surgir na Grécia Antiga, tá bom? Monarquia, rei, a que nós conhecemos hoje, a principal é a monarquia na Inglaterra, mas sendo que lá a gente tem que fazer um pequeno aspas. Inglaterra e Espanha, eles têm rei, mas quem governa o país não são os reis, são os parlamentos. Lá a gente chama de monarquia parlamentarista. Ou seja, você tem o rei, mas quem governa é o primeiro-ministro, o parlamento que é eleito pelo povo. E por último, é um regime que nós chamamos de teocracia. Palavrinha estranha, né? Um pouquinho difícil. Teocracia é uma palavra no grego que está ligado a governo de Deus. Cracia é uma palavra no grego que quer dizer governo. Por isso que nós temos democracia, teocracia. Então, cracia é governo. Tel está ligado a Deus no grego. Está ligado a teos, Deus, deuses. Então, teocracia é um sistema onde Deus está no governo. Professor, como funciona isso? Vou dar um exemplo para vocês. O Irã é um país que está lá na Ásia, ele é um regime teocrata. Como funciona no Irã? A população elege o presidente e o ayatollah, que é o líder religioso do país, ele vai lá e ele confirma a eleição daquele presidente. Então, o ayatollah seria assim, grosseiramente falando, ele seria o representante de Deus. Então, ele está lá para poder confirmar se aquela escolha do povo está de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Volto a repetir, tô até meio repetitivo nisso, né? Mas vou falar de novo. Tem dúvida? Me chama lá no Telegram. Tô lá no Telegram esperando vocês. Agora, vocês vão pegar aquela lista de exercícios que eu enviei para vocês ontem e vocês vão começar a fazer. Quem quiser imprimir a lista, pode imprimir a lista, não tem problema nenhum. Quem não quiser imprimir, vai ter que copiar a pergunta. Professor, vai ter que copiar? Vai. Como é que você vai ter a resposta se você não tiver a pergunta, tá? Então, você que tem impressora em casa, se quiser imprimir, vou pedir só para você imprimir e colar ou grampear a folha no caderno. Você que não for imprimir, você precisa copiar a pergunta, tá bom? Eu vou dar em uns minutinhos para vocês fazerem. Quando for mais ou menos por volta de 10 horas, a gente começa a correção dos nossos exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar lá no Telegram. Valeu, Brasil! Saudade de vocês, tá bom? E lavem as mãos. Não esqueçam de lavar as mãos, tá bom? Tchau, Brasil! Saudade de vocês. Até a próxima. Tchau!